começamos a leitura dos 3 grandes ais, vendo que vão ter essas locustas vindo do inferno, vendo que vai ter essa fumaça por todo mundo, e a gente ainda tem 2 para falar. Então, qual será a 6ª trombeta? O 6º cálice, a 6ª taça e também o 2º ai. Vamos então fazer a leitura aqui do 2º ai. A gente retorna para Apocalipse no capítulo 9, indo para o versículo 13. E o 6º anjo soou, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, tem um templo que está no céu. Então, Moisés construiu o tabernáculo baseado nas coisas que ele viu, na visão que ele teve, que Deus o mostrou. Então, realmente existe um tabernáculo no céu, um templo no céu. Então, vamos aqui para o versículo 14, dizendo ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. 4 anjos? Tem anjos presos no rio Eufrates? Poxa, onde é que eu já vi 4 anjos numa proximidade com o rio Eufrates? Vamos para Gênesis. Gênesis indo para o capítulo 3. Então, no capítulo 3, a gente tem a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. E olha que interessante, se a gente for para o capítulo 2, a gente vai ver a localização desse Jardim do Éden, que as coisas estão próximas dele. Então, a gente vê aqui no versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix. E o nome do 2º rio é Gihon. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. E o nome do 3º rio é Requedel. Este é o que vai para o leste da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. Então esse 4º rio aqui é o Eufrates, está próximo de onde o Jardim do Éden está localizado. E olha que interessante, a gente vê aqui na Bíblia 4 anjos também. Aqui nesse momento é Gênesis. Vamos para Gênesis capítulo 3. Logo no versículo 23. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins, ok? E uma espada flamejante, que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então a gente vê aqui querubins sendo colocados. Os querubins, eles têm 4 faces, eles têm 4 asas. A gente tem essa espada que vira para os 4 lados, para todos os lados. Então a gente tem norte, sul, leste e oeste. 4, 4, 4. Muito, com bastante frequência. Não fala exatamente o número, mas eu acredito que não tem como negar que há uma conexão muito grande desse evento com esses 4 anjos que estão debaixo do rio Eufrates. Então pode ser que com o tempo o rio foi se expandindo e acabou submergindo estes anjos. E olha que interessante, qual será a taça deste momento? Qual será a 6ª taça? O versículo 12 de capítulo 16 de Apocalipse. Aqui, versículo 12. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Então aqui está sendo preparado o caminho para os reis do Oriente. Mas isso não é somente o que vai acontecer. Não somente a gente vai ter esse momento de reunião, de começo de uma reunião, ou uma reunião que já existia, mas mais localizada para a Batalha de Armagedon, a gente também vai ter um momento aqui onde vão ter cavaleiros seguindo esses anjos. Esses anjos vão ser basicamente os que vão governar, os que vão liderar estes cavaleiros, que não são cavaleiros comuns. Então, voltando aqui para o versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. Então, novamente, a gente vê 1/3, né? A 1/3 parte dos homens sendo mortos aqui. Ok? Então, vamos continuar aqui a leitura. Versículo 16. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões de cavaleiros. Isso daí já é um exército formidável. Mas não é somente isso. A gente não está falando somente de homens comuns. E eu ouvi o número deles.
Então eu vi os cavalos na visão, e os que estavam sentados neles tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões, e das suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Então aqui a gente tem nesse momento esses cavaleiros, obviamente, eles não são seres humanos comuns, vamos dizer assim. Pode ser que a gente esteja falando de anjos, não vejo como algo impossível, até porque em descrições de anjo no Antigo Testamento a gente tem questão sobre como uma mão como de fogo, a gente tem pele de bronze, metais sendo associados a anjos, ou podem ser pessoas com corpos ressuscitados que Deus está permitindo que vão, mas a gente não está falando aqui de seres humanos comuns. Nenhum ser humano comum consegue usar uma armadura de fogo, de enxofre, etc. Então a gente tem essa couraça bem próxima de elementos, né, de fogo, de pedras bem resistentes, jacinto, enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos leões. Então a gente tem essa boca similar a de um felino. Muitas representações mostram um cavalo com a cabeça literalmente de um leão. Mas o que eu acredito aqui é de uma mistura entre um leão e um cavalo mesmo. Não uma cabeça deslocada do corpo. Quando a gente está falando de animais assim, é algo que realmente vai integrar o animal inteiro. Ele vai ter essa aparência mesclada de cavalo e leão. É como leão, né? Como a cabeça de um leão, não literalmente a cabeça de um leão. E eles cospem fogo e jacinto. Similar também às duas testemunhas que vão cuspir fogo, mas eles também vão soltar, ali jacinto errado, fogo e fumaça, eu li no versículo anterior, e enxofre. Então eles estão cuspindo fogo, mais uma vez tem essa questão da escuridão, da fumaça e enxofre. Cara, isso aí vai destruir muitas pessoas. Imagina, uma jatada de enxofre extremamente quente, o negócio já é totalmente prejudicial à saúde, fumaça, fogo, seja o que for, o pessoal que está lutando contra isso está com um grande problema. Por meio destes, 3 foi morta a terça parte, por meio destes 3, foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder deles está em sua boca, mas não somente em sua boca, e em suas caudas, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças e com elas ferem. Então não só a gente tem um cavalo com um rosto similar de um leão, mas a gente tem também uma cauda similar a uma serpente, que ataca também. Então não é algo, por exemplo, tem animais que no final do corpo eles têm uma parte muito parecida com a cabeça deles, mas eles fazem isso para imitar uma segunda cabeça e o animal às vezes se assustar, por exemplo, cobra de 2 cabeças. A gente também tem alguns lagartos da família dos skink que a cauda é mais achatada, parece um rosto, às vezes o predador fica confuso qual que é o rosto, ou acha que, poxa, tem 2 animais aqui. Aqui nesse momento não é uma falsa cabeça não. Realmente essa cabeça de serpente vai estar atacando, vai ter um poder, vai atacar, vai machucar as pessoas que forem enfrentar aqueles chegarem até eles. E tinham cabeças e com elas ferem. E o resto dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Ah, mas não é justo fazer isso com essas pessoas, é totalmente justo. Essas pessoas colocaram tudo isso sobre a cabeça delas. Elas escolheram não acreditar, elas escolheram odiar a Deus, elas escolheram tomar a marca da besta e fazer parte dos assassinatos, feitiçarias, adoração a demônios, idolatria. Em nenhum momento eles estão se arrependendo, em nenhum momento eles estão buscando mudar. Essa é uma característica de um filho de Belial, de um trabalhador na iniquidade, de um reprovado. Então agora a gente vai para Isaías capítulo 13, onde tem em grande descrição aqui, é claro que naquele momento Isaías estava profetizando contra a Babilônia, mas tomando em conta que a gente vê uma menção de dia do Senhor e falando de fim dos tempos, esse evento das trombetas é também feito a referência como o dia da destruição, o grande dia do Senhor. Vamos ler aqui o que está falando neste momento em Isaías 13 e vamos ver o quão grande também tem uma conexão com esse segundo ai, com essa sexta trombeta. Versículo 6 de Isaías capítulo 13. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos estarão desfalecidas e o coração de todos os homens se derreterá. E eles estarão atemorizados, dores e tristezas sobrevirão. Eles estarão em dor como uma mulher que está em trabalho de parto.
Eles estarão atônitos um com o outro. Suas faces serão como chamas. Literalmente também quando a gente vai ter cavalos cuspindo fogo na cara dessas pessoas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores. Porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade, e eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Eu farei um homem mais raro do que fino ouro. Um homem. A humanidade que a gente tem aqui, o quê? Uns 7 bilhões e tanto de seres humanos aqui na Terra, nesse período aqui, vai ser como uma pessoa, vai ser extremamente raro. Um homem vai ser mais raro do que fino ouro, exatamente que a cunha de ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos Exércitos e no dia de sua violenta ira. E será como a corça afugentada e como uma ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para o seu próprio povo e fugirão cada um para o interior de sua própria terra. Cada um que é encontrado é traspassado, e cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. O que é traspassado? Penetrado por essa lança, fincado por essa lança. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas serão estupradas. Então, claro que nessa segunda parte aqui eu imagino que esteja mais fazendo referência a esse exército que irá invadir a Babilônia e destruir a Babilônia. O Império da Babilônia foi destruído pelos medos e os persas. Porém, a gente vê que tem muitas aplicações aqui que podem ser feitas a esse exército que vai seguir esses 4 querubins, esses 4 anjos do rio Eufrates. Então, com isso, a gente termina o nosso estudo sobre o 6º selo, sobre a 6ª taça, e somente vai faltar mais um, para a gente ver chegando à conclusão da ira de Deus e a transição do reino do anticristo para o reino sem fim de Deus, para o reino de 1000 anos de Cristo, que mais tarde passará para Deus o Pai. Então, muito obrigado a todos que assistiram, até mais.